do canal Breno Moura aqui, gente. E o vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Desvendando o Sobrenatural. Um quadro que fala verdades, E verdades. apenas verdades. E mais verdades ainda. Com certeza, gente, hoje a história é uma história bem massa, né, Diego? E verídica. E verídica como sempre, e como nós falamos pra vocês. Dentro desse quadro a gente fala sobre histórias que vocês não conhecem ou histórias que são muito conhecidas. Mas são histórias que são totalmente diferentes do que são contadas por aí. E cheio de detalhes. Com certeza, a gente fala pra vocês o real motivo daquela história ter acontecido. Porque muitas pessoas só contam o que aconteceu, mas por quê? Qual foi o pontapé inicial para fazer com que a Qual pessoa... desfecho completo, né? Por que ela fez isso? A gente desvenda tudo que tem para desvendar. E além de contar histórias que muitas pessoas não conhecem, a gente também conta histórias que são famosas, tipo contos de fadas. Só que a real história, a gente contou a real história de que tanto já deu? Saci, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, entre Pinóquio, outras. É, também teve Pinóquio. Chapeuzinho Vermelho, Isso mesmo. vários. E hoje vai ser a história do que deve estar. Pricha! Dos três porquinhos. A história dos três porquinhos, que muita gente acha que eles realmente eram porcos animais, mas não. Eram apenas três meninos que não cuidavam da higiene e eram conhecidos como porquinhos. As pessoas chamavam de três porquinhos. Então vamos à história que... A história aqui, né, David, nesse quadro, a gente também não só conta a história para vocês, mas também mostra simulações Isso. de como tudo ocorre. Então David, que é nosso câmera, nosso editor e nosso contra-regra. Pegou, vamos pra lá, David? Bora? Vamos pra lá, vamos pra cá. Pra cá mesmo. E vamos contar a história hoje, então, dos três porquinhos. Capricha, David, começa. Bom, e essas três pessoas que eram porquinhos, na verdade, eles eram irmãos. E eles gostavam muito de estar sempre correndo na floresta. Por quê? Porque eles moravam em um canto isolado, bastante isolado. Como é o nome dos três? Fred, Pedro e João, esse era o nome dos irmãos que eram conhecidos como os porquinhos. Bom, e como eu já falei, que eles viviam correndo, caçando, porque como eles viviam numa casa que não era perto da cidade, nem chegava a ser próximo. Era um local mais fechado, mais isolado. Então eles costumavam muito caçar, cada um com sua flecha, sua faca, porque eles gostavam desse tipo de coisa. E a mãe deles ficava em casa enquanto o pai trabalhava na roça. Aí em uma dessas suas caçadas que eles costumavam ir pela manhã, a mãe se deu conta que eles estavam demorando muito. Chegou à noite e eles não tinham voltado ainda. Aí ela começou a ficar preocupada. E quando o pai dos garotos chegaram em casa, a mãe se deu conta que ele estava sumido faz tempo. Então foi aí que ela resolveu dizer a ele para sair o mais rápido possível e procurar. E isso era muito problemático, porque era na floresta, no canto isolado, e à noite. Cada vez dificultava mais achar os garotos, né? Então ele passou a noite procurando e nada. No outro dia, já de manhãzinha, bem cedo, os meninos, eles se viram em uma casa totalmente estranha, que não era do cotidiano dele ver esse tipo de casa, feita de rocha, uma rocha pesada e grande. Aí de repente surge uma mulher um pouco velha, enrugada, com um aspecto muito asqueroso. Mas você deve estar se perguntando, mas como eles surgiram nessa casa do nada? Mas não foi do nada. Enquanto eles caçavam, eles avistaram um javali. E como um javali é um animal rápido, eles tentaram correr atrás, mas não conseguiram. E foi então que esse javali, meio que ele entrou num canto bem apertado, como se fosse numa caverna. E após eles passarem por essa entrada, que era bem estreita, eles foram acabar nessa casa. Só que quando eles tentaram voltar, não conseguiram mais. E foi ali que eles ficaram presos durante um grande período de tempo. E foi aí que eles passaram a noite toda sem conseguir sair de lá, né? E pela manhã eles começaram a gritar, e só quem escutou foi essa senhora que estava passando perto. E de alguma forma ela conseguiu fazer com que surgisse uma porta e eles saíssem. Só que eles não entendiam como. Se eles não conseguiram, como uma senhora de idade velha, sem força. Mas o que eles não sabiam é que essa senhora era uma bruxa. Uma bruxa muito antiga, muito antiga.
Ela costumava fazer feitiços para chamar pessoas. E o que eles não sabiam é que essa bruxa, ela usou aquele javali para atrair os garotos para ir para aquele lugar. Porque lá era onde ela costumava decapitar as pessoas que estavam lá e tirar os órgãos para que pudesse fazer poções e alguns tipos de elixir. Bom, e essa senhora acabou fazendo isso que eu acabei de falar com esses garotos. E o pai, muito preocupado junto com a mãe, de forma alguma conseguia encontrar eles. E já fazia alguns dias, uns 4, 5, e nada de notícia deles. Até que eles resolveram procurar mais, até que encontraram esse lugar onde ele estava. E quando chegaram lá perto, eles encontraram um boné. E esse boné era do filho do meio deles. E o pai começou a ficar desconfiado, porque eles sabiam andar naquele canto, naquele local. E o pai deles, sem saber o que fazer para tentar realmente encontrar os filhos, só que ele não sabia onde ele estava, o paradeiro, porque até onde então já não existiam mais os filhos dele. Daí então o pai dele teve que procurar ajuda. Só que a única ajuda que ele tinha, que seria viável e necessário, seria usar o lobo que ele tinha em casa, o pai dele. Porque ele criava alguns lobos, cães, e tinha um lobo que era muito bom em farejar coisas. E foi aí que o lobo dele conseguiu rastrear o caminho que os garotos fizeram. Até que conseguiram também chegar na casa dessa senhora, que não ficava tão longe assim daquele lugar onde eles estavam presos. E quando ele chegou lá, na casa dessa senhora, quando ele foi espiar lá dentro, ele foi dar uma olhada e viu que tinha partes de corpo humanos. Até que ele viu um braço em cima de uma mesa com várias outras coisas que seriam parte de corpos humanos. Mas o que chamou a atenção dele foi esse braço, porque tinha uma mancha que só um de seus filhos tinha, que era o Fred. Foi aí que ele viu que não tinha mais filhos. E nessa hora subiu uma raiva nele, uma vontade de acabar com a vida daquela senhora também. E sendo assim, ele ordenou ao seu lobo que avançasse em cima dessa senhora. Mas o que ele não contava era com a magia dessa mulher. E quando o lobo estava se aproximando, a bruxa conseguiu controlar ele e fazer com que esse lobo atacasse o pai e devorasse o pai por completo, até que ficassem destroços do seu corpo. David, e assim os três garotos puderam se reencontrar de novo com o pai, né? Após essa tragédia. E até agora ninguém sabe o paradeiro da bruxa, que até hoje é solta por aquela floresta. E ela acabou tirando a vida dos meninos e também dos pais. É uma história totalmente diferente do que contam por aí, porque é muito horripilante, boy, tá aterrorizante mesmo, de verdade. Porque como contam nos contos de fadas, um lobo soprando e tal, mas foi o lobo que tirou a vida dos meninos e caçando um javali que eles acabaram perdendo a vida também por causa dessa bruxa. Então, é uma história bem pesada, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Já coloca aqui nos comentários quais vídeos vocês querem ver por aqui. Dá um joinha pra ajudar a gente. Ative o sininho das notificações pra não perder nada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E tamo junto. E é só o começo.